E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast aqui. Agora eu tenho um nome definido que vai ser Tech Talk Verso, que eu já estou definindo essa parte do nome já. E eu tô aqui com o Emerson. Emerson, fala um pouco aí sobre você. Fala pessoal, tudo bem? Sou Emerson Oliveira, sou professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, sou produtor musical também, mas atuo mais na área de educação, né? Já leciono há 15 anos, isso oficialmente, porque desde o ensino médio já dava umas aulas particulares, porém em escolas já tem 15 anos que eu estou atuando. Atuo no Colégio Objetivo, na rede pública também, atendendo várias realidades diferentes aí. Aí sim. Aí vendo aqui que mais um convidado de vão vir nos vários convidados de carreiras completamente diferentes, algumas carreiras parecidas. Agora estamos trazendo mais uma pessoa da área de educação para poder falar sobre um pouco do tema de história. Eu não sei a ordem que vai sair os vídeos quando estiver lançando, mas ou vai vir ou vocês já viram aí com uma professora de ciências. E agora vamos ver a temática de histórias, né? Então, o porquê dessa conversa? A temática principal desse podcast é a gente falar um pouco sobre tecnologia integrando em áreas diferentes, em áreas do cotidiano, do dia a dia. Porque geralmente, quando a gente desenvolve algum software, algum sistema, a gente não tem a visão do profissional que a gente está desenvolvendo, para aquele profissional que a gente está desenvolvendo. É, Então a gente tenta chamar algum convidado para poder ver o ponto de vista dele e a gente fazer um pouco desse brainstorm, dessa discussão de ideias, de como a gente pode solucionar de algo que realmente seja útil. Porque geralmente o desenvolvedor fica naquele achismo. Ah, eu acho que isso pode ser útil, eu acho que isso não pode. Eu acho isso, eu acho aquilo, sendo que a gente não tem a vivência desse profissional. E querendo ou não, todas as áreas usam um pouco de tecnologia ou usam muita tecnologia. Desde o sistema EAD que está entrando, que entrou bastante durante a pandemia, que usou bastante da parte de tecnologia, sempre teve algum desenvolvedor por trás disso. Mas será que esse desenvolvedor realmente entendia as reais necessidades? Então, esse é um tema que a gente está trazendo para esse episódio e com foco mais na parte acadêmica, na parte de história, filosofia, Uhum. sociologia, né, que você acaba englobando todas essas áreas. Eu só esqueci de fazer uma coisa, eu acho que agora está melhor a claridade. E sobre isso, pegando por esse tema que a gente vai estar abordando, tem também o Trend Topic, que é o que está sendo citado mais no momento em questão de tecnologia, ainda mais depois da pandemia. Que a tecnologia deu um salto muito grande com a questão de interação em ambientes virtuais, interações agora com a mudança de Facebook para Meta, que agora muitas pessoas estão falando de metaverso, que pode ter muitos elementos que pode ter a ver até com o que a gente vai discutir aqui hoje. E tirar um pouco de alguns mitos, ver um pouco do ponto de vista do outro lado. E vendo essas tecnologias e sistemas de hoje em dia, vai dar para a gente tirar um conteúdo bem interessante dessa conversa de hoje. Então, pondo tudo isso em pauta, vamos ouvir um pouco mais do lado do Emerson, um pouco do seu dia a dia, da parte quando você vai dar aula, o que você enfrenta com seus alunos. Sim, sim. Cara, eu acho muito legal a observação que você fez para dar ênfase aí no começo, falando da visão do programador, né? Uhum. Em saber a ótica de quem vai utilizar a tecnologia no dia a dia. E esse é um problema que a gente encontra muito na educação em muitos lugares. A gente não pode generalizar, Uhum. mas muitas das tecnologias utilizadas em ambiente escolar, elas são reproduções de algo físico. Não tem praticamente quase nada de inovador. Então, por exemplo, na pandemia foi muito comum utilizar como ferramenta, né, como mídia, como um canal de comunicação com os alunos, a internet. Sim. Daí as aulas gravadas ou ao vivo, mas reproduzindo o mesmo ambiente de sala de aula, sabe? Os materiais para o aluno estudar,
sendo cópias de arquivos em PDF para ele estar lendo em casa. Então, não teve nada assim de um chama-atriz assim muito diferenciado. E isso foi um problema, né? Porque o prestar atenção em ambiente escolar e o prestar atenção em casa são realidades totalmente diferentes. Sim. O aluno, em sala de aula, ele se comporta de um jeito, em casa de outro. É óbvio que em casa ele está muito mais acomodado, tá? Tem Uhum. aqueles alunos que já não fazem nada em sala de aula, então imagina eles em casa, tá? É, tipo, não deve nem ligar a câmera e tá assim. Aham, não, é triste, é triste de ver. Ah, afinal, essas séries, né, ensino fundamental, ensino médio, elas exigem muito estudo. Eles estão vendo muitos conteúdos variados, várias disciplinas diferentes, e se eles não tiverem uma rotina de estudo, eles vão acabar se perdendo. Então, você pensa nisso, ele ficando trancado em casa, no caso, né, mais específico, Uhum. e tendo que ter uma consciência e responsabilidade por si só. Óbvio que tem uma família por trás, alguns, né, não todos, mas tem uma família por trás que deveria dar uma estrutura e para conseguir ter algum êxito, mas não foi a realidade da maioria. Muitos ficaram dependentes em momentos de avaliação de consulta. Esse é um lance bem interessante de a gente analisar do retorno às aulas presenciais. Os alunos não sabiam mais fazer provas sem consulta. Eles perderam a autoconfiança e, nossa, as notas ficaram baixíssimas. Isso Nossa, isso daí é, eu não sabia. é assustador, é assustador. E a cobrança, principalmente para os alunos pré-vestibular, né? Ensino médio e tudo mais, a cobrança é a mesma, sabe? Porque o vestibular ele continuou cobrando da mesma forma, Uhum. certo? Então a gente teve que continuar fazendo esse trabalho para na questão no requisito preparatório para vestibular. É óbvio que a escola não é só isso, essa é uma, digamos que é a pequena parte. A escola tem o trabalho de conscientizar o aluno, do aluno criar, no caso de história, né, criar uma Uhum. visão crítica, ele ter fundamentos de quem ele é e da sociedade que ele faz parte, como colaborar com a sociedade. E o vestibular, ele é um caminho mais focado, assim, como posso dizer, a interpretação das questões, o tipo de questões que vão aparecer, né? Para ele conseguir ter êxito aí nesse vestibular e conseguir uma classificação boa e realizar o sonho de ingressar na profissão que ele desejou. E nessa questão deles terem perdido a autoconfiança porque ficaram em casa, obviamente, consultando durante a avaliação, mesmo quando não permitido, mas é praticamente impossível, com os mecanismos que foram utilizados de última hora para realizar essas avaliações, foi praticamente impossível supervisionar, fiscalizar. Eles acabaram consultando, isso é notável, assim, não Uhum. precisa ninguém nem falar, né? É só a gente pensar em quando a gente era aluno. É, não tem como bloquear o É, computador dele e essas coisas. não, não. E isso é algo para se pensar para um futuro, né? Eu já fiz cursos EAD que a prova era Uhum. ao vivo. E eu não me pergunte, eu não trabalho nessa área, então eu não sei Uhum. como eles fizeram. A gente ia ficar com a webcam ligada e tinha um termo de compromisso lá tal, e não sei se era os caras invadiam o computador, eles saberiam se a gente abriu uma janela a mais ou não. Eles Uhum. não tinham controle da gente ter um livro aberto do lado, fora do ângulo da câmera, sabe? É, se fosse pegar mais ou menos essa questão de lógica, daria pra ver se você está no navegador, se ele saiu fora de foco ou não. Se ele saiu fora de foco, quer dizer que você está em outra aba. Entendi. Se ele voltou pro foco, quer dizer que você voltou para aquela janela, assim. Além de ter outros mecanismos, até se você pega home office hoje em dia, trabalhando à distância e tal, muitas empresas internacionais adotam uma ferramenta onde conta o tempo que você está trabalhando e ele fica printando a tela do seu computador. Eu acho isso um pouco invasivo, na verdade, porque teoricamente você tem que entregar uma demanda e Eu tal. imaginava que era algo assim, tipo, algo mais invasivo. Os caras estavam vendo tudo no meu computador que eu tava mexendo, minha área de trabalho bagunçada e etc e tal. É assustador. Mas é uma forma de fiscalizar, né? Mas aí você tem que autorizar. Daí, com certeza, para a questão de menores, você acabar fazendo isso. Então, isso, no caso, foi um curso que eu fiz, era para maiores, né? Para Uhum. aplicar isso em menores, já é outra realidade. Você invadir a privacidade de um menor é muito complexo. Aham. Há não muito tempo atrás, deu um problema com uma boneca.
de uma marca que eu não vou citar o nome, mas é uma marca famosa, Uhum. que ela tinha um receptor de áudio dentro dela que mandava informações, era bateria, e ela Uhum. mandava informações Não, ligava no colocava. Wi-Fi? É, ela estava conectada em rede, tipo, e acabava mandando informação para a empresa que produziu ela. Isso foi considerado invasão à privacidade da criança, porque qual que era o lance? A boneca escutava, ela falava. E ela ia Uhum. criando uma série de frases novas de acordo com o que a criança falava, do ambiente da casa dela. O que a criança conversava com a boneca ia desenvolvendo respostas variadas. Mas isso com um programa por trás que ficava fazendo a atualização de acordo com o que era falado. Nossa, esse é um tema bem interessante, porque eu quero convidar advogado também para conversar aqui. Aham. Então, isso é uma coisa que até posso anotar para poder pôr como tópico nos próximos episódios. Sim, depois eu mando para você, daí num podcast futuro você acaba mostrando, quando for falar de educação de novo, Aham, que tem uma questão do vestibular que foi falando sobre exatamente, em sociologia, sobre aham. invasão de privacidade e colocando uma matéria de uma revista também, que eu não vou citar o nome aqui, né? Fazer propaganda de graça. É, então, não? Uma revista e eles acabaram pegando o artigo dessa revista, um fragmento, falando sobre essa boneca que já estava dando problema judicial, Sim. tá? Então eu imagino que em âmbito escolar também deva ter toda uma questão, né, legal para a gente estar trabalhando, autorizar alguém a ter uma fiscalização mais invasiva num computador que é algo pessoal, né? Seria o Sim. computador do aluno ou dos pais do aluno. E Então, hoje em dia a coisa mais difícil é você ter essa privacidade, porque tudo está sendo uhum. escutado, tudo está sendo analisado. Em outra questão também, que eu enxergo como um grande problema de uma geração, não vou falar dessa geração, mas que já vem de gerações passadas, mas são pessoas jovens ainda, é a questão da imaginação, né? Eu sinto isso muito em história. Sempre não, mas eu senti isso já há um longo tempo que o aluno que tem mais facilidade no imaginar e na questão de sensibilidade também, ele acaba aprendendo história com mais facilidade, né? Uma Uhum. pessoa mais sensível no sentido de pensar como os outros pensam, de se colocar no lugar do outro, porque a história ela vai trabalhar todas essas questões, Sim. né? A pessoa se coloca como um personagem, ela se sente, ela faz parte do processo. E muitos alunos têm dificuldade nesse imaginar. É uma ciência muito abstrata em sala de aula. A gente mostra imagem, mostra vídeo, mostra um monte de coisa, mas vira cambalhota dando aula, né? Faz um monte de coisa, Aham. piada sem graça, piada engraçada, tudo para eles acabarem recordando depois as informações e aprenderem também. Mas a imaginação é o ponto central, sabe? E nesse ponto eu acredito muito, muito, muito que as tecnologias principalmente usando realidade aumentada, é, Virtual. os VR também, tudo, vão acabar colaborando muito. Uma pena que, na ótica, vou falar agora em questão de escola de governo, né? Uhum. É algo inacessível por questão financeira. Nós temos muitas escolas, muitos alunos, mas o governo gasta muito dinheiro com muita coisa, poderia gastar com isso. Ajudaria em várias áreas, não só em história. É que Sim, em e história seria. até esse daí é um tema que eu quero até desenvolver e desenvolver nesse exato momento, até para quando se for existir algum corte no futuro aqui, ter o corte certinho desse momento. Isso é interessante porque pensando na parte financeira de gastos, ok, a realidade virtual poderia ter a imersão completa da criança que tem a dificuldade do imaginário daquela história. Uhum. E isso ajudaria muito ela Nossa, vivenciar a história naquele demais. momento, até mesmo com o professor no mesmo ambiente em realidade virtual. Que isso é completamente viável. Você está em cima do cavalo branco de Napoleão e a criança vai lembrar aquilo lá para sempre. Aham. Até uma coisa que eu estou vendo até para a empresa que eu estou fazendo, a Mimic Land, é a gente não vender a tecnologia, e sim a experiência. Porque quando a gente experiencia aquilo, a Uhum. experiência que faz a gente levar com a gente de bagagem. Sim, Então, se a gente faz aquele negócio que fala, uou, caramba, que da hora, que absurdo, você vai começar a espalhar, você vai começar a contar para as outras pessoas e aquilo vai ficar na sua mente, na sua memória. Mas, se fosse pensar por questões financeiras e viabilidade, as escolas geralmente têm um projetor.
Vamos supor, a gente sai um pouco fora da realidade virtual e traz um pouco da, entre aspas, a realidade aumentada, mas uma coisa parecida. Vamos supor, melhora um pouquinho a capacidade do projetor e você faz uma projeção mapeada de alguma coisa de história. Uhum. Então, por exemplo, você projeta no chão e o chão vira um mapa, dependendo da temática que você pode vir a ter. Vira um mapa que você consegue andar por esse mapa e conforme você vai andando, vai interagindo com ele. Nossa, legal. As crianças podem ir tateando, pondo as mãos assim no chão mesmo, e ele identifica as mãos das crianças e vão interagindo com esse Aham. mapa. Ou um mapa de ordem de, sei lá, vai ter um tema de guerra, ordem da parte de invasão, assim, vai tudo demonstrando Sim, dinâmico sim. conforme as crianças vão interagindo com cada reino, com cada. Pensando assim, um pouco de RPG, Hum. mas aqui não foge muito se você for Não, pensar no não. passado, né? História, a aula de história é um RPG, pô. É. Só não é um live action, mas é É. um RPG se baseando em fatos reais, né? O aluno, ele tem. É o que eu falei, o aluno que consegue se colocar, que ele joga o RPG imaginário, digamos assim, Uhum. na aula de história, ele vai se dar muito bem, porque ele vai lembrar com mais facilidade. Eu já tive experiência de jogar, dar uma aula em turma menor, óbvio, né? O conteúdo que eu tinha que trabalhar foi em colégio privado também. O conteúdo já estava bem adiantado, então eu falei, quer saber? Vou fazer uma aula de RPG com a molecada para eles se colocarem no cenário, né? É. E era trabalhando questão de cruzadas, questão de surgimento da burguesia e meu, eles decoraram, assim, tipo, coisa que eu não imaginava. Decorar, que eu digo, não no sentido de. Não o contexto a gente compreende, Uhum. certo? Mas nome você decora. E isso me impressionou, porque durante o jogo eu falava nome de feiras medievais reais. Coisa que Uhum. nem a gente, quanto professor, a gente se prende muito. A gente pega, acaba memorizando aí as principais feiras, mas não aquelas pequenininhas, tipo, lá no meio da Romênia tinha umas 5 feiras medievais, você vai pegar a mais importante só para lembrar. Sim. As outras menores, que tinha 5 malucos trabalhando, você acaba não lembrando, né? Mas é que você tem uma memória monstruosa, porque história é muita informação. Então, Existe gente com memória monstruosa, mas é existe, perfil para existe. perfil, porque cada É, criança tem um seu perfil de aprendizagem. e eles jogando, eu coloquei eles passando por esses lugares e tudo mais, cara, eles lembraram de tudo. E foi um 7º ano. Eu fiquei impressionado, Uhum. assim, na hora da prova, descrevendo tudo, tudo, tudo sobre como era a corporação de ofício, como elas funcionavam, o surgimento do capitalismo e a crise do feudalismo, porque eles vivenciaram por meio de um jogo imaginando. Só que é o que eu disse, né? Era uma turma reduzida e tudo mais. Não dá pra fazer isso com 35 pessoas na sala, 30 Sim. pessoas. Você se perde. Porque aí acaba tendo que ter a vez um do outro. Aham. Nossa, ia demorar absurdo. Mas achei bem bacana o que você falou Da projeção mapeada? isso, da projeção mapeada. Porque lembra que eu falei no comecinho que muito do que a gente tem hoje em sala de aula é só uma reprodução de algo físico, É, né? Então a gente usa o projetor. Como é que usa? PowerPoint. Você vai projetar a imagem estática, é, vai projetar um texto, é um livro, é um fichamento, é um mapa mental que a gente usa, sabe? Então, faltam ferramentas para serem utilizadas pelas grandes instituições de ensino e pelo próprio governo também, né? Nós temos, são poucas escolas que têm projetores em todas as salas, são uhum, poucas escolas no Brasil que têm projetores, para falar a verdade. Eu trabalho em uma escola municipal aqui em Caraguatatuba que todas as salas têm projetor, nossa, que tá? legal. Mas a gente também acaba caindo numa problemática de manutenção dos projetores, certo? Lâmpadas, etc e tal. As Aham, lâmpadas são caríssimas e isso precisa ter constantemente, né? Porque eles são muito utilizados. Mas sempre desse modo, sempre algo estático, sabe? É uma reprodução do livro. Isso não é tão chamativo. Ajuda, uhum, mas não é tão chamativo. Ajuda mais porque a gente acaba conseguindo mostrar mais imagens para todos de sim, uma vez e trabalhar imagens variadas sobre determinado tema e todos estão vendo a mesma imagem, sabe? sim. Você não precisa trazer algo externo, impresso, entregar folhinha para cada um ver.
e daí eles vão ficar comparando com o que você está falando. E sendo que com uma pouca adaptação, por exemplo, se fosse fazer uma projeção mapeada, você só precisaria de uma webcam, porque o computador você já tem. Uhum. Porque para projetar alguma coisa você vai precisar do computador. Então precisaria de uma webcam em cima do projetor para poder fazer o rastreamento de toda a movimentação em volta. Pegar a matéria, as principais, acredito eu, para poder tornar um pouco mais viável, baratear um pouco, os principais temas para poder ter aquele momento de interação, sabe, com os alunos, porque como não vai estar interagindo diretamente com o equipamento, então não vai ter a depreciação real do equipamento. A única depreciação é igual do que você projeta uma imagem PowerPoint. Uhum. Porque as crianças não vão estar tocando fisicamente no equipamento, elas vão estar tocando no chão, vão estar tocando Sim, na sim. parede. Talvez se projetar na parede uma projeção mapeada, talvez tenha marcas de mão, aí tem que fazer a manutenção da tinta. No caso da projeção mapeada, ela necessita de uma superfície preparada para ela ou não? Qualquer superfície. Só tem que ser clara, né? Porque se Aham. for muito escura, não reflete. E o Aí reflete menos. reconhecimento do aluno tocando na região é por infravermelho? Então, aí tem um sistema até que eu estava desenvolvendo aqui, que ele pega tudo que é de movimento que seja fora da projeção. Como que eu Hum, vou explicar isso? É tipo, ele não identifica, para poder baratear e funcionar como um webcam comum, e não precisar de todo aquele sistema de IA, eu fiz um esquema que ele detecta a diferenciação de pixel. Por exemplo, você sabe que aquele fundo está preto e a minha mão é bege. entendi. Se eu fico com a mão parada, ele sabe, está bege no bege. Se eu tiro a mão, ele fala, opa, antes era bege, agora está preto. Quer dizer que se movimentou. Quer Aham. dizer que existe movimento aí. Então ele faz esse rastreamento por pixels. Foi uma das soluções que eu tinha pensado. Existe a questão usando inteligência artificial, mas aí talvez precisaria até de uma GPU, e precisaria de uns computadores um pouco mais preparados para isso. Poderia ter um sistema em nuvem para poder calcular a parte de inteligência artificial, mas poderia ter um delay e ao mesmo tempo você ter que pagar um serviço na nuvem, que Aham. poderia também gerar um custo mensal, que poderia ser inviável, assim. Óbvio que o governo tem dinheiro para isso, mas não quer dizer que ele queira usar para Quer dizer isso. que ele tem interesse, né? Não quer dizer que tem interesse. Da mesma forma, poderia comprar vários headsets de realidade virtual e distribuir para a turma. E uma outra coisa também, que até estava conversando no episódio anterior, que eu acho que eu vou pôr o episódio de ciências antes desse. Eu estava conversando no episódio anterior, foi a questão de facilidade de você usar o equipamento. Porque o ideal, a conclusão que a gente tirou no episódio anterior, que o ideal é ser plug and play. Tipo, você Sim, plugou, apertou um botão, já está está funcionando. funcionando. Porque não pode perder tempo de aula para poder tentar configurar alguma coisa, né? Aham. Porque aí fica lá, os alunos bagunçando, aí tá lá configurando, vai, não funciona, chama um técnico e tal. Uhum. Isso é uma coisa que não pode acontecer também. É. Então são coisas que dá para sendo estudado, sabe, explorado. E é legal que facilitando, você acaba também fazendo com que professores que têm uma certa repulsa à tecnologia, por questão pessoal, né? Existem professores ainda assim, eles acabam utilizando porque é algo fácil de se ligar, algo fácil de Sim. fazer funcionar. E daí isso tornaria mais inclusiva, né, a ferramenta. É um ponto de vista bem bacana mesmo. Porque também tem idades diferentes até de É, professores. Tem professores que vão ser mais idosos, mais jovens, é. e cada um tem um nível Não, diferente não de é nem por tecnologia. questão de capacidade, né? Porque capacidade você estuda, você aprende. Aham, Nós professores, assim, em suma, nossa vida é estudar. Então, nós sabemos que se você estuda, você aprende. aham. Mas por questão cultural, muitos dos mais antigos, assim, acabam tendo uma dificuldade maior na hora de manusear tecnologias mais atuais do que o pessoal mais jovem, que já cresceu no meio de muita coisa recente, assim, né? Muita coisa mais moderna, digamos. Sim, eu vou até dar um relato bem curioso, que é uma experiência que eu já até passei. Foi num evento que eu fiz dois tipos de tecnologia, um que foi a interação de um barco, um simulador de barco, e o outro que foi um sistema de realidade virtual que você mapeia o ambiente, você anda fisicamente dentro da realidade virtual. O interessante é que para esse evento tinha
tinha pessoas que ficavam nessas estandes. E o bom é que as pessoas que estavam nessas estandes eram professores voluntários. E o que salvou essas duas estandes é que eles se adaptaram facilmente à tecnologia a partir do momento que eu ensinei. Para eles Uhum. conseguirem ir por conta própria e ajudando as pessoas a usarem. Porque se fosse eu dando conta de duas estandes, não daria. Tipo, era inviável. E acabou sendo primordial a ajuda dessas pessoas. Então, como você falou, realmente, são pessoas que estudam e sabem que dá para aprender e tem essa dedicação, tem esse. Sim, sim. Nossa, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, assim, porque salvou muito. Quanto mais acessível, melhor, né? Quanto É, mais prático, assim, mais rápido. E a questão que você comentou também, você discutiu no episódio passado com Tâmara. com a professora Tâmara, sobre você não perder o tempo de aula, né? O É. tempo de aula é sempre precioso por vários motivos. Um, porque a gente vai trabalhar. Geralmente são temas extensos que nós temos, principalmente no ensino médio, nós temos temas muito extensos com aulas reduzidas. Isso deveria ser algo repensado também, aumentar a carga horária para a gente conseguir trabalhar e atender melhor os alunos. Outra questão é que nós temos alunos com várias realidades diferentes. Sim. As salas são muito heterogêneas, né? Nós temos muitos alunos com bagagens muito distintas. A gente tem aluno que tem uma vida super boa e ao mesmo tempo nós temos alunos que moram em lugares que não têm nem acesso à água, casa de latão e madeira E alguns pregada. vão lá só pra comer também, né? Muitas Exatamente, vezes. é. E você poder apresentar essas tecnologias para eles, eles conseguirem aprender e ter contato com essa tecnologia, já se familiarizarem com elas, pode ser um diferencial no futuro que muda a vida, né? Uhum. Então é sempre muito importante a gente aproveitar ao máximo o tempo de aula para conseguir atender todo mundo. Porque cada aluno aprende de um jeito diferente, não adianta. Sim. Nós usamos um método padrão para conseguir passar uma mensagem para a maioria, pelo menos é a forma que eu trabalho, e Uhum. daí depois eu vou lapidando um por um para ver as dificuldades de cada um deles. Sempre faço uma pesquisa prévia do que eles gostam, do que eles já sabem de história e tudo mais, o que eles esperam da aula, o que eles esperam daquele conteúdo que eles estão aprendendo e qual a utilidade dele, né? Uhum. Para depois, na hora de explicar, eu colocar esses elementos que eles falaram no meio da explicação. É Paulo Freire, né? Você pega os conhecimentos prévios e aplica na realidade. Existe um diálogo. Paulo Aham. Freire, a base freiriana é essa. Existe um diálogo com o aluno, não é algo que vem do professor para o aluno. É um diálogo entre professor e aluno para o professor construir sua aula e conseguir passar para esses alunos e a gente acaba aprendendo muito com eles. É uma troca de informações. Existe uma hierarquia, Uhum. sempre tem, nós somos maiores de idade, eles são menores, né? A gente precisa É. colocar ordem no lugar, mas não ordem no sentido forçado, né? Usando a força, digamos. Ordem no sentido de organizar para favorecer a aprendizagem de todos. Porque são adolescentes e crianças. 30. Tem que. Então, e o engraçado disso, Por porque sala, 30 por eu, sala. eu tenho a minha certa atipicidade. Para quem não sabe, eu já tive aula com o professor Emerson aqui e ele conseguiu identificar um certo fluxo atípico da minha aprendizagem da parte de história, por exemplo. Que eu sempre tive muita dificuldade de entender a parte de humanas no geral. Sempre fui tendendo um pouco mais para exatas. E quando começou a contar quase como se fosse um conto, dando uma base do início para eu conseguir pegar o caminhar da história, é o que me fez entender melhor. E tem também o aluno que ele já tem essa base, ele consegue interpretar sem imaginar tipo, Uhum. absorve aquilo, eu acho muito absurdo. Sim, sim. E deve ter a pessoa que, tipo, viaja na maionese mesmo, Com assim. certeza, com certeza. Tem de tudo. Tem da pessoa que pensa nos primeiros momentos de aula, por que que eu vou aprender sobre gente morta, já morreu, não me interessa. É, Até aqueles que já percebem o significado. Mas é algo muito pessoal, né? Envolve questão de família, envolve questão do próprio aluno em si. sim. Não é só a família, óbvio. Nós somos seres pensantes que têm informações de tudo quanto é lado.
Aham. Nos momentos iniciais de vida, os bebês têm muita informação dos pais e do ambiente que eles vivem, né? Sim. E de terceiros mais pra frente, porque são muito pequenininhos no começo. Mas depois esse contato com terceiros começa a aumentar, eles vão aprendendo itens além, né? Aham. Eu fico pensando na minha filha agora que ela tá falando mais, tá uma matraca, por sinal. Cada coisa assim que ela falando que eu falei, meu, aonde ela aprendeu isso, sabe? Depois da escola, que ela começou pela escola, ela tá aprendendo muita E são coisa. coisas até que pega que a gente nem presta atenção, assim, que Sim, passa. sim. Ó, 3 anos e 4 meses ela está, hein? Aham. Ela, no dia deste atual episódio, 3 anos e 4 meses. Gaia, você vai ver isso no futuro. Ela começou com um negócio de o chão tem lava, e daí tem que subir todo mundo no sofá. Oi, tem bastante desenho que fala de chão é lava. Sim, sim. Daí ela começou a falar de círculo de fogo. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu nem dei aula de geografia pra ela. Nem pensei em falar nisso. Depois eu vi que o círculo de fogo foi por causa de um desenho, mas o chão de lava foi por causa de uma tia na escola e Aham. dos amiguinhos dela também, que eles ficam brincando disso lá. Você fala, meu, agora você imagina um adolescente, o quanto de informação além da família, além dos amigos ele pegou, né? Usando principalmente as tecnologias que a gente tem hoje. É muita informação Sim. rápida e muita informação que você precisa de vez em quando não, mas quase sempre dar uma investigada mais profunda para ver se é aquilo mesmo, né? Uhum. É, Então, essa é uma realidade também muito complexa na educação hoje em dia. Eles têm muitas informações e por terem muitas informações fica mais difícil de filtrar Uhum. e pelo comodismo eles acabam, às vezes, tomando partido de algo sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo, e muitas vezes é uma inverdade, né? Uma fake news. Um dos pontos, assim, bem delicados também quando a gente trabalha em sala de aula, ainda falando do ponto de fake news, né, de informações aí adulteradas, vamos colocar dessa forma, é, é o trabalho que nós temos, e isso é um dos pontos principais enquanto também professor. O professor de história não vai ensinar só história, ele vai ensinar também a investigar, né? E geralmente a gente trabalha isso no primeiro ano do ensino médio ou no sexto ano, mas por essa demanda aí de fake news, a gente acaba tendo que trabalhar isso constantemente em sala de aula, como averiguar uma informação, sabe? Uhum. Então, isso sem tomar partido nenhum, mas falando, né? Cruze informações de fontes diferentes, vê o que bate, né? Perceber o que não confere. Sim. E até utilizando mídias que são antagônicas, que divergem, né? Você Aham. pega, sei lá, Jovem Pan e Globo, tá ligado? Aham. Mas vê o que tem em comum entre as duas. Geralmente o que vai ter em comum é sinal que aquilo é de fato daquela forma, sabe? Aham. É de fato não, mas tem grande chance, né? Sim. Mas daí você acaba conseguindo filtrar um pouco melhor a informação. É, e com informação vindo a rodo, principalmente com celulares, todas as crianças com celulares, essas coisas, é muito difícil distinguir também. É um tipo de ensinamento necessário agora para essa nova era, no Sim, caso. sim, sim, é Deveria ter fundamental. uma matéria só para isso, na real. Com toda certeza. Porque não é um trabalho fácil e rápido de se fazer. Deveria ter uma matéria destinada a ela, que tem nas faculdades, né? Geralmente ganha o nome de metodologia da produção científica. É onde o aluno aprende a desenvolver pesquisa científica. Aham. Daí ele acaba aprendendo também como averiguar a informação. Então, isso deveria ter sim dentro da escola uma disciplina voltada para ela e de como se pôr. Mas dentro dessa disciplina não precisa ser necessariamente só a metodologia, mas Uhum. como se portar também perante as tecnologias, né? Nós temos muitos alunos viciados em celular, em mídias sociais, Sim. e isso está aumentando muito. Existe uma relação muito direta com crise de ansiedade, depressão, por conta das mídias sociais. Esse é um assunto legal que eu costumo trabalhar em filosofia, por exemplo, né? A... O Instagram, Uhum. um exemplo só. O Instagram geralmente, a grande maioria, publica só aquilo que é de interesse, né? Que a foto que ficou legal, os lugares legais que a pessoa foi. Então, a sensação que dá é que a pessoa está sempre feliz. Sim. E dentro de filosofia, quando eu trabalho Schopenhauer, por exemplo,
que ele coloca que não existe felicidade eterna, né? A busca pela felicidade eterna vai te causar uma crise de tristeza eterna, porque ninguém é feliz É, 100% se da você vida. tem algo especial todos os dias, deixa de ser especial. Exatamente. E mesmo assim, não tem como ter uma vida perfeita 100%. Isso não existe. E você precisa da tristeza para poder dar valor àquela felicidade que você tá sentindo. Também, Senão você não também, sabe o que é felicidade e, também. tipo, só vai saber o que é tristeza. Aham. Você buscar a felicidade eterna, que é impossível, né? Uma utopia isso, vai te fazer ficar triste 100% do dia, sabe? Aham. É aquela felicidade tóxica, né? Que a gente... Aí entra a questão do Instagram, aí entra a questão daquelas pessoas que chegam e falam: Ah, porque você tá desanimado, não fica assim, não. Você não tem motivo pra ser triste. É natural, é biológico, né? A gente sentir tristeza. Uhum. E nesse ponto a gente acaba trabalhando em filosofia, por exemplo, mas poderia estar também dentro de uma disciplina dessa forma, como lidar com essas tecnologias, não só na parte de interpretação de informação e de averiguar a veracidade delas, mas também de como a parte psicológica, né, como se portar com essas tecnologias para melhorar a qualidade de vida. É, o interessante disso é que a tecnologia está evoluindo de uma certa forma tão rápida e a educação não acompanha isso. Na real, pelo que eu sinto, assim, aí você até me corrige, a educação ainda está muito parecida, acaba dependendo do professor para professor que evolui isso ou não, mas a educação ainda está a mesma do que era há 15 anos atrás, por exemplo, onde o celular ainda estava começando a existir internet no celular. E não tinha rede social assim, além do Orkut, que já estava existindo naquela época, que hoje não existe mais, além de uns fanmates que tem pelas internets. Mas hoje em dia agora acaba sendo necessário ter a educação de como você lida com isso. De como Sim. você entra nesse universo, entra nessa tecnologia, o que você deve absorver, o que não deve absorver. Até onde você deve ir. Porque eu acredito que muitas vezes os pais não têm noção de até onde o filho dele pode chegar com um aparelho minúsculo na mão dele. Com certeza. Ou até quem pode chegar até o seu filho com aquele aparelho minúsculo. Eu já vi pais que queria adiar o máximo possível para dar um celular na mão de uma filha. Porque nunca se sabe o golpista que pode ligar, nunca se sabe em qual comunidade vai interagir. Uhum. É tipo deixar no mundo completamente aberto, sendo que não tem matérias voltadas para isso, em como orientar isso. Porque são poucos pais que são antenados em tecnologia, são poucos pais que realmente tá incluindo naquele universo, assim, sabe realmente onde o seu filho está interagindo e sabe como orientar. E não tem como, obviamente, pela minha visão, é responsabilidade do pai da educação em casa e não deixar tudo nas costas do professor. Uhum. Mas, Completamente. mas, tipo, a gente tá caindo agora num momento que os pais agora, coitado deles, não são todos que vão ter educação para poder saber como orientar o filho dele na tecnologia. Aí é aquele momento que a gente fica naquela linha, assim, naquele meio termo, Aham. que aí eu acho que talvez acabe tendo que passar um pouco dessa responsabilidade para a escola, pensando nos pais que têm menos educação. Algo que é muito louco, Caio, e o que você falou é pura verdade, né? Mas colocando um adeno aí a mais, pais que acham ainda, agora é além da tecnologia, o conteúdo que o aluno acessa, Aham. né? Pais que ainda têm na cabeça que, ele está assistindo desenho de boa, mas Sendo que a mãe não tem muito desenho para adulto. muito, 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 muito. E isso é assustador. Quando eu dou aula para sexto ano, não vou identificar em que ano isso aconteceu, né? Até para Uhum. preservar a privacidade das pessoas. Mas sexto ano, aluno tem 11 anos. Raramente tem caso de aluno de 10 anos, mas a média é 11 anos. E caderno do Attack on Titan, É, que é. sabe? É Que pesado para a idade, não, não. Daí a gente teria que estar pelo volta. menos com uns 16 anos já, ó. Aham. Agora, né, que tá bem na moda o Chainsaw Man lá, Aham. aluno de sexto ano, cara, 11 anos, não pode, não pode.
Isso a longo prazo, a gente vai para aquela questão de depressão, de. É porque é meio jogar na sorte, né? É, Porque é, tem até, tipo, é porque cada criança absorve de uma maneira. Tem maneira a criança que diferente. vai absorver daquilo positivamente, por mais trash que seja, por mais violento que seja, mas existe alguma absorção positiva, mas também tem o que vai pegar muito negativo e o que vai ficar meio termo, assim. Então, tipo, é difícil, é muito jogar na sorte, assim, jogo de azar. É que a parte filosófica, a mensagem que é passada de superação, que geralmente anime tem, né? Sim, Muito questão de superação, de ter uma filosofia de vida às vezes forte. diferenciada, forte. Isso é a parte bacana. Mas quando eu falo isso é da parte visceral mesmo, É. sabe? Essa parte visceral, assim, de aparecer intestino, sangue, um bagulho gore. Aham. E isso afeta subconscientemente, conscientemente. O subconsciente é muito afetado, né? Aham. E a gente acaba tendo uma criança. Não tô falando que a criança vai se tornar violenta, mas ela vê coisas que ainda não está preparada, sabe? Sim. E E a isso. gente pega até para um tema evoluindo um pouco mais, agora que está sendo mais como uma realidade virtual no dia a dia das crianças, precisa ter a educação dos pais também do que elas vão acessar. Porque, ok, o anime ela vê aquela coisa visceral, aquela coisa cheia de sanguinolenta, digamos assim. Aham. Só que na realidade virtual, se você não tem um controle do que o seu filho está acessando, vai também ter, ao invés dele assistir, ele vai estar fazendo aquela violência. Então, até que ponto vai chegar? Até que ponto a escola vai correr atrás? Porque daqui a pouco vira prejuízo. Uhum. Ela vai ter que correr atrás do prejuízo de como as crianças estão ficando de acordo com a tecnologia. Então, tudo evolui e tudo acredito que precisa ser educado para Sim. conseguir consumir essa evolução. Porque se você deixa as crianças sozinhas num cômodo, elas fazem coisas inimagináveis, assim. Com o celular Então, na mão, estão no mundo, aí com o né? Não celular é, na mão a mais, aí tipo, nossa, realmente precisa. Eu acredito que vai ter um momento que vai ter que abrir uma sala para os pais para poder ter matérias sobre tecnologia de o que o seu filho, até onde o seu filho pode chegar, sabe? Uhum. E para poder saber como orientar. Porque eu vejo assim, ok, uma criança jogar GTA. Portanto, que, na minha visão, portanto que o pai esteja do lado e fala, ó, isso é um jogo, na realidade não é dessa forma. Quais são as consequências de você tentar reproduzir isso, sabe? Uhum. E deixar isso um pouco mais claro. Porque, vamos supor, tem várias pessoas que pode ter um desvio, aí põe a culpa nos jogos, põe a culpa no Sim, não, filme. não, não, não. Mas aí isso acaba. Tem que tomar. É uma linha É tênue, uma linha sabe? tênue. É por isso que eu destaquei uma questão mais radical, sexto ano, porque são crianças de 11 anos vendo coisas que são realmente bem, bem agressivas, né? E com histórias bem pesadas também. Principalmente o Attack on Titan. Com histórias bem pesadas, bem pesadas. Então, esse é um outro ponto, né? Você saber fiscalizar, você saber utilizar a ferramenta de maneira saudável e ter a Uhum. consciência do mal que ela pode te fazer. Ah, usar de madrugada. Nossa senhora. Tem muito aluno sonolento de manhã porque fica a noite inteira assistindo. Tá lá no Netflix, tá lá na É. Amazon Prime, no Disney Plus não, Feed né? de Instagram. É. Vendo fanfic, vendo Uhum. fofoca, dependendo. TikTok. E ser um controle ideal para isso é complicado, e ainda mais que é um dispositivo móvel, é facilmente usado escondido também. É. É uma coisa complicada. Mas agora, mudando um pouquinho de tema, eu queria saber o que é que você mais gosta na sua carreira Cara, minha carreira como professor, como professor. o que eu mais gosto é, assim, é complicado de explicar, porque são várias coisas que eu gosto. São vários itens. Mas o principal que mais me faz me sentir feliz, assim,
é quando eu vejo que eu consegui atingir o aluno de uma forma que mudou a vida dele, sabe? Uhum. Em questão de conhecimento mesmo, né? E que ele vai aplicar isso na vida dele, na prática da vida, digamos, tá? Uma pessoa que foi influenciada por mim a ter atitudes humanitárias, digamos assim, de ajudar o próximo, de Uhum. lutar contra racismo, contra preconceitos, contra os problemas da sociedade, que vão colaborar com a construção de uma sociedade melhor, né? Aham. Então, isso é o que mais me satisfaz, é o que eu mais gosto. Ter a oportunidade de poder colaborar com por meio de conhecimentos, por meio de análise de valores, a construir um mundo melhor e atingir essa molecada aí que, nossa senhora, isso é muito gratificante. Você foi meu aluno, tenho orgulho É. enorme de você. Caramba, obrigado. É sério, né? Ah, e são 15 anos nisso, é muito bacana de ver, sabe? Aham. Colocando em média que eu tenho uns 300 alunos por ano, é E uma deve dar pra ver galera bastante já. gente saindo da faculdade, hein? Aham. Sente o peso da idade já. Nossa senhora. Outro dia eu fui atendido. Acabei indo parar no hospital, a médica é ex-aluna minha. Olha só que Falei, maravilhoso. nossa, Aquele coração orgulhoso, assim. aham. O que mais me. Ah, qualquer profissão deixa a gente orgulhoso, né? O cara Sim. não me assaltando na rua e falando, professor, fui seu aluno. Aí, Não, mas aí pode evitar um assalto. é, Fala, pô, mano, eu fui seu aluno, me desculpa, e vai embora. não, mas eu ficaria feliz por não levar meu dinheiro, mas eu ficaria triste por conta do caminho que a vida acabou levando ele, né? É. Que ele acabou decidindo tomar também. Mas eu fiquei mais feliz quando vi ela, uma aluna minha me atendendo, porque ela ainda era jovem. Meu medo é no futuro ter uma médica já velha me atendendo e falando que foi minha aluna, né? Aí sinal que a idade chegou pra mim já também. É. É, acontece, né? Chega pra todo mundo. Chega, E chega. pensando nisso, apesar da gente já ter feito um belo de um brainstorm junto com várias temáticas, você citou até vários problemas assim, mas se fosse compactar, fazer um pacotinho disso, o que que você acha que poderia melhorar assim, para você assim, para poder ajudar a você a conquistar isso que você gosta, o que te dá prazer de dar aula? O que que você acha que poderia melhorar para isso? Melhorar na educação ou melhorar É em que para sentido? você desempenhar o seu papel, para você conseguir distribuir melhor o conhecimento, para você se sentir mais confortável, você chegar na sala de aula e falar, nossa, realmente está confortável, tenho o que eu preciso para poder transmitir o meu conhecimento. Entendi. Mas você está dizendo em questão de recursos ou questão. Pode ser recurso, pode ser filosófico, pode ser o meio ambiente, sei lá, pode ser até o meio da cidade que você vive. Tá. O que eu sinto que falta muito hoje em dia, muito mesmo, é a valorização da educação, sabe? E não estou nem falando de questão salarial. A questão salarial também é algo que me interessa muito. Interessa a todo mundo. Mas é a questão de quem está estudando dar valor para o que está tendo de informação, né? Porque uma coisa é você ganhar um X de dinheiro e ter uma sala mega prestando atenção, participando, sabendo que aquilo é fundamental para a vida dela. Outra coisa é você ter, tipo, uma sala de 37 estão realmente prestando atenção, o restante tá ali só porque tá ali, sabe? Uhum. Então, isso é uma questão de conscientização, né? Ah, professor Emerson, mas às vezes a realidade do aluno é difícil, tal. Meu, eu sei, tem toda uma questão de cultura local, etc. Mas tem tanto país pobre que as crianças dão valor para a educação. A pobreza, ela tá relacionada diretamente com a qualidade de vida do aluno, com a capacidade dele acabar prestando atenção, porque o aluno que passa fome, ele está preocupado em comer. Até mesmo que Ele não vive vai dentro de estar, casa também, as referências que tem, ele vai estar, psicológicas. de verdade, ele não vai estar nem aí pra dinastia merovingia, tá ligado? Tipo, ele vai estar lá com o intuito de ter uma alimentação, porque em casa ele não vai ter, então essa é a preocupação dele, sobreviver o dia, conseguir um alimento. Sim. Mas poderia ter a consciência de que a educação pode tirar ele dessa situação, entendeu? Uhum. E nós temos muitos países pobres no mundo que nós temos alunos que
dão valor porque é uma questão cultural, né? O valor ao conhecimento. Acho que seria mais isso. Valorizar o conhecimento. Aham. E isso é algo que eu acho que falta muito. A pessoa ter orgulho de ser inteligente e ter vontade de correr atrás para querer aprender. Tá? Esse eu acho que é o ponto principal, assim. Que eu acho que muitas vezes isso é muito voltado à liberdade de não ligar pro que as pessoas acham de você, na verdade. Porque, por exemplo, uma experiência que até tive ontem, que eu fui numa festa infantil, eu percebi que uma criança começou a correr atrás de mim. Eu comecei a correr. As outras foram atrás. Então, de repente, era 3 a 4 crianças já me perseguindo. Tipo, virou várias crianças assim. E eu percebo que, tipo, querendo ou não, como a gente vive em sociedade, as pessoas tendem à maioria, sabe? Uhum. E geralmente tem a maioria, ela não quer saber de estudar. Ela não quer muitas vezes. Por exemplo, vamos resumir um pouco isso. Vamos mudar para uma sala. Cada sala ela tem um perfil diferente, não falando como individualmente cada aluno. O socializar é mais importante do que o estudar. Mas só que você percebe que cada sala é como se fosse um ser único. O que eu percebi, porque quando estava na faculdade, eu queria estudar e, tipo, tinha muita gente que não queria saber de fazer nada, e eu fui mudando de várias salas. Eu percebia que cada sala tinha a sua identidade, tinha um modo de convivência diferente. É como se Sim, fosse um ser sim. único É um daquela organismo sala. É um único, organismo único. é isso E, mesmo. e pensando nisso, é, é, dependendo desse organismo, dessa sala, pode ter salas que eles são mais educados e pode ter salas que são mais baderneiros. Então acaba seguindo um fluxo. É muito bizarro isso. Eu acho que se, tipo, tivesse um momento que a pessoa tivesse uma educação no sentido, a vida é minha e não importa muito o que os outros estão fazendo, eu quero me posicionar é, de uma maneira que seja benéfico para mim, sabe? Uhum. E desvincular um pouco desse ritmo, eu acho que isso poderia ajudar. Mas isso é uma coisa que, tipo, é meio conceitual, sabe? Sim, sim. Não, Mas, entendi. mas eu acho o legal dessa conversa até, de eu falar assim, perguntar, mesmo que seja muito conceitual, o que poderia melhorar, mas mesmo assim alguém de fora que pode estar assistindo esse vídeo pode ter um estralar, uma ideia diferente. Aham. Pode ser tanto para tecnologia. Vamos supor, vamos pensar que tecnologia não é só fios, energia, etc. A tecnologia pode ser algo que não use nada de energia. A tecnologia pode ser algo completamente analógico, assim. Sim, o giz é uma tecnologia. A pedra Exato. transformada numa ferramenta. A pedra em si, né? Pra você pegar, abrir um coco com uma pedra, se transformar numa tecnologia. Uma meia super confortável é uma tecnologia, né? Então, a ideia mesmo é ver esse tipo de ponto de vista é justamente, além de nós dois conversar, pensar em coisas diferentes, também as pessoas de fora Sim. pensar nas próprias coisas. E não reservar uma ideia própria, eu tenho a ideia de R$ 1 milhão e não vou compartilhar com ninguém. Na Não. verdade, aqui a ideia desse podcast é o oposto. A Aham. gente sempre compartilhar, comentar e interagir. Isso acaba sendo uma coisa que realmente é uma coisa que me fez pensar. Que eu não tinha pensado nessa perspectiva tão conceitual Aham. para as pessoas conseguirem dar um pouco mais de valor nesse sentido. Uhum. Porque se você percebe, até sem pôr direcionamento político, mas vamos, historicamente não ter tanto investimento em educação, não ter tanto investimento em pesquisa, ou quando tem, mas não tem aquele valor que realmente é necessário, diminuindo um pouco a escala, saindo de política e falando de um computador específico. Eu sou, vamos supor, eu sou um editor de vídeo e me contratam para poder fazer uma série, vamos supor, uma série de televisão, e a empresa que me contrata não dá o computador que eu realmente preciso para desempenhar esse papel bem.
Uhum. Então vai acabar demorando o dobro, é, A empresa não vai crescer como poderia. não vai crescer como poderia. Então, o que acaba sendo barato sai mais caro. Uhum. Porque você acaba tendo que ficar fazendo reinvestimento, sendo uma coisa que você poderia investir uma vez, poderia perpetuar por mais tempo e gerar um crescimento bem mais Sim, rápido. sim. Então, pensando em baixa escala, tem muitas empresas que acabam abrindo de tecnologia que não sabe o que está fazendo, não dá os equipamentos necessários, querem baratear tudo e acaba não tendo perspectiva de negócio. Uhum. E pensando agora em grande escala, eu acho que é muito parecido. Os governantes falaram: ah, esse daí é o essencial, porque whatever o que os professores falam deixam, ou deixam de falar, que se dane, eu acho que é isso, então é isso que vai ser. Nós temos um cronograma, né, que nós temos que seguir. Tanto a Aham. escola pública quanto a privada segue a base desse cronograma, que ele está bem disposto da BNCC, né, o documento que vai estar regendo aí o que o aluno tem que aprender em questão de habilidades e tudo mais. Mas a forma que ele é trabalhado, isso varia muito. E a fiscalização também, se ele foi trabalhado da maneira correta, se foi só aquilo ou se teve algo a mais, sabe? Uhum. Algo a mais é sempre permitido, tá? Isso tem que ficar bem claro. E o seu apontamento sobre a questão da educação, de questão de governo, interesse, etc e tal, tá corretíssimo, né? Tem muita gente que fica pensando, ah, a educação não é partidária. Não, a educação ela é partidária, ela é um ato político, vamos colocar dessa forma. E é Uhum. óbvio, por que eu tô falando partidário? Porque é óbvio que ela vai seguir geralmente a normativa do governo da situação, né? Isso é natural. Então, independente do governo que seja, o governo da situação sempre vai influenciar a educação de alguma forma, tá? E a maior prova disso, né, que educação e política são Porque aí vira história entrelaçadas. também, né? Tipo, tá acontecendo, tá sendo É, a história, tá sendo escrita a não, história. são entrelaçadas. A gente tem um documento todo começo de ano que a gente debate na escola, que é o PPP, né? Uhum. Que é o projeto político-pedagógico. Tipo, no nome do negócio tem político, sabe? Aham. Porque é o que a gente tem que atender, que o setor político manda pra gente para poder trabalhar. Então, isso varia de época para época. E outra questão também, só para deixar isso bem também nítido, essa influência da política na educação, é, no conteúdo que é ensinado, tá? Tô querendo dizer, e nas metodologias também, né? A gente tem momentos passados um enaltecimento do Paulo Freire e depois um ataque a ele, né, no governo Uhum. da situação agora. E muitas vezes pessoas, tipo, nem sabendo quem foi Paulo Freire, nem corre atrás para ver quem foi Paulo Freire, sabe? Uhum. Inclusive professores. E é uma mente brilhante, gigantesca, né? Que não disse nada demais, para falar a verdade. Nada que a gente já não falou aqui hoje. Aham. De conhecer a realidade do aluno, para trazer isso como elemento de aprendizagem na aula. Vou lá falar de. Vou alfabetizar o aluno. Vou, sei lá, falar de hipotenusa. Ele mas sabe o que é uma hipotenusa, sabe? Uhum. Daí eu ensino para ele com palavras que ele conheça, do dia a dia dele. Isso em questão de alfabetização, né? Sendo bem. Sim. Mas exemplos em aula de história. Eu pego elementos do que meus alunos gostam para relacionar com a minha aula. Então, vou falar de Idade Média, vou falar de feudalismo, de subfeudalização, né? Uhum. Subenfeudalização, para ser mais exato. Naruto, sabe? Tipo, é muito fácil de entender. Você tem Sim. as aldeias, aí tem aldeias menores, uma tá dentro da outra, mas todas estão com um senhor feudal. Tipo, isso ajuda a entender. Então, dando exemplos que fazem parte da realidade deles. Sim. Que isso é bem importante, que não são muitos professores até que acompanham o mesmo conteúdo que os alunos acompanham para poder dar essa referência, essa perspectiva do E aluno. os pais deveriam fazer isso. Daí não acontece o lance de criança de 11 anos assistindo Attack on Titan, né? Pra mim isso foi muito marcante, você não tem noção. Porque você olhando o olhar da criancinha falando isso, meu, é. Fala, cara. É complicado, porque é foda mesmo. Eu não, tipo, por exemplo, se eu visse uma criança
Que nem na minha época, eu fui numa época que eu não deveria ter assistido Gantz. Sim, sim. Imagina hoje em dia, eu acho que Gantz é muito pior que Attack on Titan, por Muito pior, exemplo. muito pior, muito pior. Então, se você pega alguém, hoje em dia, se eu visse uma criança que tá com um caderno estampado Gantz no negócio, De aí 11 anos? de 11 anos, aí eu ficaria, caraca, Ó, bicho. mas devem conhecer, viu? É que eu não fico puxando conversa sobre isso com meus alunos, né? Aham, Eles chegam comentando e tal, eu uso de exemplo, eles ficam espantados que eu conheço, aham. mas Mas o bom desse deveriam. espanto, que quando você demonstra que conhece, acredito que gera um pouco mais de De aceitação, empatia, empatia. Tipo, gera. ela se concentra mais no que você fala. Com toda certeza. Isso acontece muito. Muito mesmo. Nossa, que legal, Emerson. Acho que já deu aqui a 1 hora de conversa. Ah, legal, Caio. Prazer estar aqui. E sempre precisar, quiser bater papo sobre outras coisas também, só chamar que venho com o maior prazer. E o público não se sentir acanhado de comentar com respeito. Se tiver ideias opostas da gente, é sempre interessante pôr no comentário para a gente conseguir debater, trazer em próximos episódios, e gerar uma discussão da comunidade, assim, porque a ideia, a idealização desse podcast é deixar algo aberto, algo Sim. open source, digamos assim, algo que a comunidade consiga desenvolver também um Uhum. assunto, sabe? Então, essa é a principal intenção, porque eu acho que juntos a gente consegue ter uma solução muito melhor para as coisas. Sim, o diálogo, a crítica, né, é sempre fundamental para o crescimento de todos os lados, né? A gente está sempre aprendendo, sempre. É sem tipo, ok, tem um lado que eu discordo completamente, mas é importante ouvir, porque quando você entende aquele outro lado, por pior, mais errado que você acha que esteja, ou que esteja, literalmente, mas eu acho que isso agrega também até Uhum. para discussões futuras. E a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando ele vem com algo assim, tipo, muito alarmante, assim, de informação, né, ou de questionamento, eu pergunto sempre, mas que é o que mais me interessa, né? Aham. Mas por que que você pensa assim? Exato, porque cada um tem Entendeu? um ponto de vista, cada um tem o seu É, lado. né? Você entender a visão do Em uma outro, guerra, os dois lados estão lutando porque acham que é certo, os dois lados acham que é bom. Depende da perspectiva. é que tem coisa que é errada mesmo. Tem coisa que é foda. Tem coisa que é errada. Não, na verdade, só para o ato da guerra, da existência da Eu guerra é entendi, eu errado. entendi. Mas se for debate, assim, por exemplo. Aham, não, entendi, entendi. Mas é isso, muito obrigado Caio, eu que agradeço. e até uma próxima aí. Até. Falou, pessoal. Tchau, tchau.